Então, meu nome é Rita Branquinho e a minha formação inicial é de Química. Okay? Portanto, eu tirei o curso de Química vertente científica, ou seja, muito mais focado na investigação, não é Engenharia. Se fosse Engenharia, teria estudado noutro sítio, e tirei o meu curso na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, aquilo que eu costumo chamar a velha, não é? Para os alunos da nova, é a outra faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Se tivesse escolhido estudar Engenharia, provavelmente teria ido para o técnico, porque eu sempre morei em Lisboa e, portanto, ambas estão relativamente perto de minha área de residência, e, portanto, poderia ter ido para aí. Mas não, sempre me interessei mais pela parte mais científica da coisa, de perceber o que é que está por trás, não tanto a parte de engenharia, se bem que agora que tenho um bocadinho mais conhecimento sobre isso, acho que também acaba por ser interessante. Uma coisa que eu gosto sempre de falar do meu percurso é que comecei na Química, e normalmente aquilo que é mais conhecido é Química Orgânica, pelo que eu percebo dos alunos que normalmente não gostam muito dessas coisas. Eu sempre gostei, mas acabei por me especializar em Química Inorgânica, okay? que se calhar não é assim tão comum de falarmos. E o que é interessante da Química Inorgânica é que tem muitas coisas em comum com os materiais. No fundo, a minha visão da engenharia dos materiais, e desde que vim aqui para a FCT, que estou a fazer o doutoramento, que estou a dar aulas, é que é uma conjugação entre a química e a física, mas aplicada exatamente ao estudo dos materiais, e não só do material puro, mas também como integrá-los em dispositivos e com diversas funções. Eu acho que o resto do meu percurso ajudou-me muito nisso, porque eu estudei na Universidade de Lisboa, portanto, na Faculdade de Ciências, trabalhei no Instituto Superior Técnico, com uma bolsa de investigação, depois voltei à Faculdade de Ciências também com uma bolsa de investigação, e depois é que vim para a Nova, em 2008, fazer o doutoramento. Fui logo diretamente para o CENIMAT e no âmbito do DCM também, e que estive a estudar dispositivos de eletrónica como biosensor de biomoléculas, portanto, nomeadamente para a detecção de DNA, de reações enzimáticas e de variação de pH também. A mais-valia que trouxe foi essa mistura de áreas, e é por isso que eu acho que também faz parte do meu percurso, e consegui também integrar rapidamente os quadros da faculdade e do DCM, logo em 2014, portanto, sensivelmente 2 anos depois de ter terminado o meu doutoramento, por causa dessa multidisciplinariedade. O departamento tem vindo a evoluir de uma área mais focada na física, de onde nasceu o departamento, para abranger muito mais outras áreas, então fez sentido também as minhas competências na área da síntese química e de compreender um bocadinho a nanociência, nanotecnologia, começar a integrar, e, portanto, essa experiência diversificada acho que ajudou bastante no facto de eu ter integrado o departamento e pronto, e estar a dar algumas disciplinas que são não especificamente de uma área, mas mais o conjunto de algumas áreas diferentes. Quando eu vim para a FCT fazer o doutoramento, de certa forma era um concurso que já estava aberto, era uma posição que já estava aberta, e então o que era pedido era experiência em óxidos e materiais inorgânicos, que eu tinha. Claro que não fazia ideia do que era uma câmara limpa, por exemplo, foi muito interessante a minha primeira experiência quando visitei a FCT, ver o que era a câmara limpa e olhar lá para dentro, e era um mundo completamente à parte. E depois passei alguns anos lá dentro a fazer as exposições dos materiais, dos óxidos que estudei durante o doutoramento. E, portanto, aí foi uma escolha que, dentro de uma área que eu gostava, nomeadamente a química inorgânica, e com mais aplicação, que eu acho que é uma coisa que é muito boa no departamento, e que eu senti um bocadinho de falta quando estava a estudar só mais a parte científica na química, mas acho que no geral é a aplicação, ou seja, nós estudamos os materiais, estudamos os processos e depois aplicamos em algo bastante específico, não é? Como neste caso do meu doutoramento, eram biosensores, mas pode ser outro tipo de dispositivos. Coisa que eu, por exemplo, no meu curso não tinha tanto. Depois, quando terminei o doutoramento, e aí sim tive depois uma bolsa de pós-doutoramento e até depois que me levou também a integrar como o corpo docente, aí já foi diferente. Eu escolhi voltar um bocadinho às origens, ou seja, mantendo à mesma os materiais para a eletrónica, mas regressando um bocadinho à minha origem da química. Portanto, o CENIMAT
é mundialmente reconhecido como um centro de excelência a nível de investigação dos óxidos como materiais aplicados na eletrónica, e eu pensei por que não fazer o mesmo, mas por via química, ou seja, transportar isso para a eletrónica impressa. Então o meu objetivo a nível de investigação foi exatamente esse, portanto mantive à mesma a temática dos óxidos. Eu no meu doutoramento foquei-me principalmente em materiais isolantes, e quando comecei na síntese química comecei exatamente por isso, a síntese de óxido de alumínio, que também é um material isolante, e hoje em dia, ao fim destes anos, já temos uma panóplia de materiais que são sintetizados por solução e que funcionam bastante bem integrados em dispositivos eletrónicos à base de óxidos, ou seja, temos neste momento no nosso grupo de investigação não só os materiais por deposição física, mas também por deposição química, e eu acho que isso foi uma evolução boa no sentido de alargar também a aplicação destes materiais e uma boa utilização das minhas competências. Fugi um bocadinho à parte dos biosensores, acho que é uma área muito interessante dessa junção, mas sinceramente interessou-me mais perceber como é que os materiais podiam formar de outra forma e conseguir mimetizar de certa forma aquilo que já temos por técnicas físicas, mas recorrendo às técnicas químicas. Só bem, o doutoramento marca sempre, ok? Isso é, qualquer pessoa que fez um doutoramento, isso garantidamente marca sempre. São 4 anos dedicados a estudar 1 centímetro de ciência, como eu costumo dizer a brincar. E é um desafio muito grande, é um desafio profissional, claro, porque a pessoa já não é só o investigador responsável, ou seja, que não sendo responsável, tem um responsável a quem responde, não é? Só um contratado, digamos assim, mas é também um investigador independente. E essa independência custa um bocadinho a desenvolver e, portanto, também se reflete muito na vida pessoal. Okay? É um crescimento profissional e pessoal, é muito difícil separar os dois. Dito isso, houve um projeto muito recente que também me marcou bastante, que é o Super Smart, e marcou-me porque foi o primeiro projeto em que eu fui investigadora responsável, ou seja, é um projeto do H2020, portanto com financiamento europeu, e o objetivo desse projeto era um conjunto de parceiros. Nós aqui na FCT tínhamos um papel específico, que era de fazer o scale-up, ou seja, o aumento de volume de tintas para impressão de materiais à base de óxidos, mas que fossem ambientalmente seguros, ok? E isso foi muito interessante, porque um dos problemas da eletrónica por solução é o solvente que se usa, que o mais utilizado é altamente tóxico. Se olharem para o símbolo químico não é o símbolo químico, hoje de risco e segurança, tem um dos símbolos que é pior, ou seja, o material é cancerígeno, portanto, obviamente para impressão a larga escala é impossível. E foi um desafio muito grande, não só por poder realmente dar esse passo em frente, trazer estes materiais para a larga escala, mas também ter essa base, que é uma coisa que me preocupa bastante e que me interessa muito, que é começar a fazê-lo, mas de uma forma também ambientalmente consciente. E, de facto, foi um projeto muito interessante, não só pelos parceiros, mas por este desafio. E nós conseguimos, de facto, fazê-lo, substituindo o solvente, e neste momento posso dizer que as nossas tintas foram reproduzidas em 3 locais diferentes, entre a Finlândia e Portugal e a Alemanha, e que na Finlândia eles imprimiram mesmo à escala piloto, portanto, aquelas impressoras grandes de flexoprinting, portanto, de flexografia, semelhante à impressão dos jornais à larga escala. E isso deu-me uma grande satisfação. O projeto terminou no final de 2020 e foi muito, muito bem sucedido. Portanto, acho que também foi algo que me marcou, porque foi ver a minha área de investigação a ser salientada e a avançar numa direção que me interessa, que é o ambientalmente seguro, não é? Eu vou manter-me exatamente nesta área, e aquilo que neste momento estou a apostar, até com 2 teses de mestrado, uma especificamente no sentido de desenvolver o último tranche de materiais por solução que ainda está um bocadinho atrás, que são os materiais condutores e transparentes à base de óxidos, porque eu comecei o trabalho científico por desenvolver os isolantes, depois passámos para os semicondutores, e este projeto, o Super Smart, focou-se muito, foi na tinta de semicondutor, e neste momento aquele que está um bocadinho ainda para trás são realmente os materiais condutores, e portanto estou mais focada nisso,
e tenho neste momento uma aluna de mestrado a trabalhar exatamente nesse tema. E o outro é, em paralelo, focar ainda mais a parte de termos os dispositivos todos impressos. Ou seja, neste momento, cada um destes materiais já conseguimos integrar com outras técnicas de posição, portanto, podemos ter o dielétrico impresso com os outros materiais depositados por outras técnicas, ou o semicondutor também impresso, e agora tenho outro aluno de mestrado a trabalhar exatamente nisso. Já tem os materiais, cada um já se consegue imprimir individualmente, e agora o desafio é juntá-los e, de facto, criarmos um dispositivo totalmente impresso, não é? No CENIMAT. E, portanto, diria que são essas as duas grandes direções em paralelo da minha área de investigação e certamente que os projetos vão passar por aí. E, claro, isto também está integrado na estratégia do grupo e portanto, diria que vai continuar a ser um caminho ascendente. Os meus conselhos, eu costumo dar alguns durante as aulas, não é? Vocês sabem melhor que eu, que eu digo e depois esqueço-me. Sim, eu gosto muito do meu papel no departamento, porque agora já não dou aulas ao primeiro ano, sem ser CTCT, que adoro, porque cada turma é uma amostragem da faculdade, temos alunos de todos os cursos e é uma disciplina muito especial. Mas no departamento em si dou aulas no segundo, no terceiro, no quarto e no quinto ano e ainda oriento alunos de mestrado. Portanto, eu acompanho muito o percurso no geral de todas as fornadas, como eu costumo dizer. E gosto muito de ver essa evolução. Portanto, assim, a nível de conselhos, há um que eu costumo dar, que é, normalmente quando ingressam na faculdade, não sei se é ainda aquele orgulho inicial, são todos muito certinhos, e depois assim pelo segundo, terceiro ano começam-se a perder e depois regressam no quarto ano a querer aumentar a média, não é? Então o meu conselho é não se percam totalmente no segundo e no terceiro ano, que é para garantir que a média e os vossos resultados são aquilo que vocês quiserem. E outro conselho, eu acho que também costumo falar um bocadinho sobre isso, que é a sensação que eu tenho hoje em dia é que há muita compartimentalização. Ou seja, quando nós temos uma disciplina, temos estes trabalhos da disciplina e está metido nesta gaveta, essa disciplina acaba, fecha-se a gaveta, abre-se outra gaveta e vem outra disciplina. E na realidade, ainda que antigamente fosse um grande privilégio, assim, uma questão muito relevante entrar para a faculdade, hoje em dia não, felizmente já muito mais pessoas têm acesso ao ensino superior. E então, hoje em dia não é tanta questão do acesso à informação, e eu repito isto bastantes vezes, não é? Qualquer pessoa vai ao Google e consegue obter informação, é mais o aprender a correlacionar esta informação. E aí é muito importante ter esta noção de que as disciplinas não começam e acabam naquele semestre específico onde elas ocorrem. Não, elas estão interligadas e a evolução e a ordem em que aparecem no curso tem um sentido. E a ideia é essa, e já tenho a certeza que vocês já me ouviram dizer isso quando eu pergunto alguma coisa de uma disciplina anterior que já vos tinha dado, e alguém diz assim, isso já foi há tanto tempo, pois é, é como eu, as vogais, esqueço-me sempre como é que são as vogais, também aprendi-as há tanto tempo. E eu faço um bocadinho em tom de brincadeira, mas a ideia é exatamente essa. Nós aprendemos a ler e a escrever no primeiro ano em que estamos na escola, não é? Com 6 anos, e não se esquece, não é? Porque, claro que vamos praticando, vamos utilizando em vários contextos, e a ideia é trazer isso um bocadinho também para as várias disciplinas. Não pensar que é só naquela disciplina que aquele relatório é importante, mas não, pensar, neste momento eu estou aqui, é uma escolha. Ainda que algumas aulas possam ser obrigatórias, é sempre uma escolha estarem presentes na aula. E então pensar como é que podem aproveitar ao máximo esse momento e como é que isso se relaciona com disciplinas passadas e eventualmente com disciplinas futuras e, claro, em último objetivo, quando saírem para o mercado de trabalho, que aprendizagens é que levam daqui. E não é a fórmula da velocidade ou da resistência dos materiais ou da síntese química de alguma coisa. Não, é exatamente essa interligação de conhecimento e o saber pensar, que hoje em dia é muito mais valorizado do que o conhecimento em si. Isso é só ir pesquisar à internet e mal ou bem qualquer pessoa pode encontrar. É uma boa pergunta, Gabriela. A questão é, como é óbvio, são experiências diferentes.
eu não comecei logo com o doutoramento, portanto eu tive algumas experiências profissionais, nomeadamente em investigação e em empresa. Aquilo que eu vos posso dizer é, hoje em dia a área de investigação está muito mais bem vista e mais enaltecida do que na altura em que eu terminei o curso, ok? E aquilo que eu sinto é que vamos ter cada vez mais essa evolução, portanto, naturalmente que hoje em dia fazer um doutoramento é uma mais-valia e é mais bem visto e é mais visto como útil do que, por exemplo, na minha altura em que basicamente uma pessoa que faria o doutoramento era porque queria seguir investigação e eventualmente o percurso académico. Hoje em dia já não é tanto assim, já começam a surgir algumas empresas que já valorizam isso. Claro que é uma experiência completamente diferente. Pronto, a experiência que tive a nível de empresarial foi relativamente curta, foram 6 meses, mas a sensação que tenho é que é um bocadinho diferente. Quando nós estamos a fazer o doutoramento e quando fazem a tese de mestrado, sentem isso, em alguma medida, ainda assim muito amparados, está bem? É um crescimento, é como, eu digo que é como a pessoa sair de casa e ir viver sozinha, não é? Portanto, estamos habituados ao conforto de estar com os pais e a jantar e a roupa lavada e etc. E depois de repente vamos para viver sozinhos e a pessoa, há coisas que nem nunca passou pela cabeça, não é? Que se tiver a chover não pode estender a roupa na corda e como é que vai fazer, se não tem a roupa para o dia seguinte. E no doutoramento é um bocadinho a mesma coisa. Claro que existem os orientadores e orientam, mas é como que um trabalho de um empreendedor, quase, ok? Muito focado naquela área científica, mas é muito proativo. E isso traz uma aprendizagem que é muito grande. Ainda que no exterior, portanto, se a pessoa quiser fazer o doutoramento e depois, então, ir trabalhar para uma empresa, infelizmente, no mercado português, ainda há alguma reticência, porque, no geral, pela percepção que eu tenho, as empresas preferem contratar recém-licenciados ou recém-mestres, pagar-lhes menos e formatar com a sua aprendizagem para que encaixem diretamente nos moldes da empresa, que também faz sentido. Por outro lado, eu acho que, como eu costumo dizer, o doutoramento escolheu-me a mim, ou a carreira de investigação escolheu-me a mim, não fui eu propriamente que escolhi. Houve uma altura em que pensei, já estou um bocado cansada disto de investigação, é giro, mas é um bocado chato e é instável, e não sei o quê, vou procurar outra coisa. E na realidade aquilo que eu encontrava ou não era muito interessante, ou eu tinha que pagar para ir trabalhar, e na realidade com o currículo com que eu saí da faculdade e depois também relacionado com as bolsas de investigação que tive, estava muito mais vocacionado, aliás, para a investigação e, portanto, foi fácil para mim conseguir a posição de doutoramento na FCT e prosseguir. E honestamente acho que é uma questão de vocação também. E isso nota-se muito na tese de mestrado. Portanto, eu acho que um conselho melhor que eu posso dar é, durante o período de tese de mestrado, é a melhor altura para decidir se de facto é isso que se gosta ou não. E eu acredito muito, comigo foi assim, e conheço outros casos que, em contrário àquilo que sentiam, foram pela carreira que achavam, ou pelo curso que achavam que tinha mais saída profissional, e tiveram piores resultados do que eu, que lembro-me, escolhi o curso à última da hora. Que curso é que eu vou? Química, eu acho que gosto daquilo, e fui fazer Química, e depois, sim, Química Inorgânica, é giro, vou para esta bolsa, vou para aquela, olha, agora é esta bolsa de doutoramento, e agora é este pós-doc, e agora entrei para o departamento e estou a dar aulas. E segui sempre aquilo que eu gostava, portanto, não só pensar no se dá prestígio, se é uma mais-valia a nível depois empresarial, mas na realidade é um gosto pessoal, porque acho que quem está de fora pensa que a investigação é super divertido e é sempre diferente. Eu digo isto porque, pronto, estava a pensar especificamente no exemplo do meu irmão, que é da área de letras, e ele fez o curso de Direito porque achava que tinha mais saída profissional, e ele sempre foi um apaixonado de História e acabou por arranjar trabalho numa área que acaba por ser intermédia, digamos assim, e mais tarde foi tirar o curso de História porque é de facto aquilo que o apaixona. E eu que segui sempre estas coisas, que correu bem, e ele dizia assim, mas isso é porque é divertido e tu não tens dias iguais. E eu pensava, pois, exato, mas as experiências têm que ser reprodutíveis, temos que repetir não sei quantas vezes as mesmas coisas, 90% do tempo é frustrante porque os resultados não vêm, e depois há assim um 10% em que as coisas resultam, tudo funciona,
e isso alimenta-nos durante algum tempo. Portanto, é preciso também alguma resiliência e algum feitio e esse espírito de curiosidade e mais de viver na idade dos porquês, diria, para manter esse interesse na investigação, porque digo já, quem vai fazer um doutoramento só porque é bonito e fica bem ter o PhD ou doutor no título, vai muito enganado, porque é um investimento muito grande, não só profissional, mas pessoal também. Se merece a pena ou não? Eu diria, se for na área da indústria farmacêutica, claramente que sim. Eu tenho algumas colegas que fizeram doutoramento no CENIMAT, também comigo, e 2 delas estão a trabalhar na Ovion, por exemplo, uma empresa farmacêutica que dá valor ao facto da pessoa ser doutorada e, naturalmente, conseguem posições de entrada completamente diferentes do que uma pessoa recém-licenciada que entra como técnico de laboratório, não é? Portanto, depende muito da área. Eu acho que não se perde nada, porque todas as experiências, desde que nós escolhemos aprender alguma coisa, são válidas. Só são inúteis se nós escolhemos não aprender nada. Sim, sim, nota-se muito também a nível de colaboração de projetos. Nós trabalhamos com algumas empresas, não só nesses projetos grandes de investigação, mas até com algumas colaborações mais próximas, e de facto as pessoas já começam a ter essa noção, não só porque integraram doutorados nos seus quadros, e aquilo que se vê é exatamente aquilo que eu estava a falar há pouco, mesmo ao longo do curso, não é preciso ser no grau de doutoramento, que é, ao longo do curso, é sempre uma aprendizagem. Eu já não sei quem é que me disse isso, mas lembro-me sempre de ouvir isto, que é tirar um curso superior é aprender a aprender. E o doutoramento é a mesma coisa, é aprender a aprender de uma forma independente, portanto é um nível acima, certo? E o que é que hoje em dia se quer nas empresas? A era industrial terminou, claro que existem ainda, naturalmente, posições para trabalho das 9 às 5, ponto final, não é? Aquele trabalho mais do dia-a-dia, rotineiro. Eu tenho sempre aquela imagem do Charlot a apertar os parafusos, não é? Que faz sempre aquela coisa mais operacional. No entanto, se a pessoa está a tirar um curso superior e eventualmente pensa num doutoramento, não é esse tipo de trabalho que está a pensar fazer. É trabalho de gestão de equipas, de avançar com projetos novos numa área diferente. E aquilo que eu acho é muito engraçado, eu nunca tinha pensado nisso, e tive uma amiga que há alguns tempos me falou disso, que é, estávamos a falar da questão do empreendedorismo. Eu cresci numa altura em que isso em Portugal não era normal, ok? Nós vemos nos Estados Unidos, qualquer curso superior é suposto as pessoas tornarem-se empreendedores. Cá nós não temos tanto essa cultura. Hoje em dia já começa a mudar, até como vocês sabem, não é? No curso tem a disciplina também de empreendedorismo, que eu acho que é muito importante, para dar quanto mais não seja essa ideia. E eu sempre achei que não tinha jeito nenhum para essas coisas e tal. E estava a falar com essa minha amiga, que é empreendedora, e ela disse, não, tu não percebes que ao fazer o doutoramento é exatamente um projeto como um empreendedor. E todas essas competências de agora preciso desenrascar isto, agora preciso de ir buscar aquilo e compreender e aprofundar e interligar conhecimento e arranjar uma história e contar algo que de facto avance e contribua para a ciência, não é um trabalho assim tão diferente de um empreendedor que está a criar um produto, uma empresa, um serviço, algo que é diferente, que está a fazer do zero, sozinho, e que de facto procura parcerias, naturalmente, e que de facto quer acrescentar algum valor à sociedade. E eu acho que talvez essa compreensão comece a estar cada vez mais clara, especialmente no tecido empresarial, e que vê um doutorado não só como mão de obra mais cara, mas com esta mais-valia de que não, ele sabe o que é gerir várias fontes de informação, interligar e desbravar caminho, que é uma coisa que naturalmente quando se acaba de sair da faculdade ainda não se tem essa destreza, digamos assim. O meu pensamento em relação ao futuro da nanotecnologia, eu acho que o futuro é agora. A nanotecnologia está na moda já há algum tempo, já passou a fase em que assustava muita gente, hoje em dia já é visto como uma coisa mais natural, mal comparando é um bocadinho como o Covid, não é? Há um ano atrás, se não está a fazer exatamente hoje, é quase, viemos todos para casa, não é? E era um bicho de 7 cabeças e hoje em dia, claro que continua a ser chato, mas já se leva de uma forma diferente, usar máscaras e tudo. Se há 2 anos nos dissessem que íamos passar um ano assim, ríamos todos e ninguém acreditava, não é? E eu acho que em relação à nanotecnologia é exatamente essa mesma situação. No início era um bicho-papão, só para grandes mentes brilhantes e havia muito medo, e hoje em dia não, já começa a ser uma conversa mais rotineira
e de certa forma aquilo que eu prevejo é cada vez mais a fazer parte do nosso dia-a-dia, como por exemplo vemos nas ciências de comunicação agora, não é? Quando é que pensaríamos ver toda a gente a utilizar o Zoom ou outro tipo de software para comunicar online há um par de meses atrás, não é verdade? E eu acho que o futuro da nanotecnologia passa exatamente por aí também. Já é algo que é abordado no secundário, há cada vez mais formação superior a nível, independentemente da área, que acaba por englobar, e é uma área que é transversal a várias ciências, não só nos materiais, ou na química, ou na física, mas em muitas outras, estava a pensar, por exemplo, mecânica, civil, etc., que já começa a ter essa definição bem enraizada e mais presente. Portanto, eu diria que o futuro da nanotecnologia passa por tornar-se cada vez mais uma coisa do dia-a-dia e vamos ver novos produtos a surgir e coisas que vão, de certeza, tornar a nossa vida e a nossa sociedade melhor.